Uhum. Na aula passada eu expliquei para vocês assim, ó, da seguinte maneira: se às vezes as pessoas se encontram, está no fim do mês, e alguém chega e diz assim: "Ah, vamos dar uma voltinha, vamos passear um pouco, né? Tira o período de coronavírus, tá? Vamos dar uma volta", né? A outra pessoa responde assim: "Ai, não vai dar, não posso ir". Por quê? Tá com saúde, tá bem, tá conversando, mas eu não tenho dinheiro. Essa pessoa está sendo mais um dos algozes do consumo. Ninguém disse que você é obrigado a gastar dinheiro, a consumir algo cada vez que você pensar em diversão, cada vez que você pensar em fazer alguma coisa para o teu lazer, enfim. Não é obrigatório o gasto, o consumo. Mas a gente já Realmente. passou da fase, nós, né? Já passamos da fase do ter o consumo como algo comum. Ele deixou de ser algo comum para se tornar algo normal, ou seja, ele foi tão comum no dia a dia das pessoas que tornou-se normal, e do normal tornou-se algo quase naturalizado. Não é naturalizado porque não é biológico, mas é quase biológico, porque o teu pensamento te leva a isso o tempo todo. Ele criou essa situação de um novo ethos. Eu só estou retomando algumas coisas que eu falei na aula passada, certo? E aí, por conta disso, que nada podia ficar para trás. Então, o que estava acontecendo? Consumo de eletrodomésticos, consumo de tecnologia, de carro, de roupa, de comida, consumo, 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 consumo. Tinha uma área que estava ficando esquecida, que estava sendo deixada para trás, que antes era tão importante, mas que de repente a humanidade simplesmente baniu ela da vida porque não tinha mais tempo para ela. Eu vou em museu apreciar arte? Sério? Eu vou no shopping, vou lá ver, vou no cinema, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou na praça de alimentação para comer isso, comer aquilo. Eu vou parar para ler um livro? Sério? Se eu posso assistir filme, que é muito mais rápido, muito mais dinâmico, sabe esse tipo de coisa? Eu vou parar as coisas que eu estou fazendo para olhar, para ouvir uma música que eu não entendo nada do que o cara está dizendo. Aí eu não, eu vou ouvir uma música que eu decoro rapidinho, né? Essas músicas de modinha sertaneja ou de funk, isso daí que eu ouço uma vez, o cara repete o refrão, tem duas, três rimas, pá, meu cérebro grava na hora. Essas daí são bem mais legais. Até às vezes nem queria, mas como eu tocou tantas vezes, quando eu vejo, eu paro para dormir ou coisa assim, e o meu cérebro tá tocando aquela música. Não aquela outra música que para eu entender o que estava dizendo, que para mim parecia tudo complicado, eu tinha que ter noções de filosofia, por exemplo, para entender aquela música. Ah, não, pelo amor de Deus, não, não, isso é muito complicado. Por favor, meu mundo é rápido, é dinâmico e prático. E as pessoas têm orgulho em falar isso. Esse é o pior de tudo. É que as pessoas têm orgulho em se dizer rápidas, dinâmicas, porém voláteis, fúteis, sempre na superfície. Isso é um problema sério da nossa sociedade atual. Então, a arte, infelizmente, precisa sobreviver. A arte, infelizmente, depende de dinheiro. A arte, infelizmente, estava ficando de fora e precisava se adaptar. Todos os tipos de arte? Não. Teve os resistentes, que mantiveram a arte pela qualidade e não pela quantidade. Porém, começou a surgir uma indústria de mercado cultural. A cultura também virou mercadoria. Lembram para o Marx o que quer dizer mercadoria? Tudo aquilo que eu posso trocar por algo que eu esteja querendo, por algo que eu esteja precisando, ou que eu acho que é importante. Às vezes tu não está precisando ir lá e comprar mais um sapato, mas você compra aquela mercadoria porque você entende que para ti é algo útil, é algo bom, você quer, né? E assim tudo acaba virando mercadoria. Tudo eu posso vender, tudo eu posso comprar. Nós já falamos sobre isso, né? Desde órgãos humanos até casas, carros, virgindade, conselho, tudo virou mercadoria. Depende de quem, né? Tem pessoas que vendem e comercializam isso, tem aquelas que não comercializam isso. O que não quer dizer que já não foi vendido e já não virou uma espécie de mercadoria, tá bom, gente? Então, pensando a partir dessa perspectiva, é que dois caras muito importantes, que eu quero que vocês pensem e gravem o nome deles, certo? Que é o Horkheimer e o Max Horkheimer e o Theodor Adorno. Eles são os pais da teoria da indústria cultural, do momento em que a cultura teve que se transformar em indústria, ela teve que produzir em série. Só que para produzir em série e vender bastante, não pode ser profundo.
Se tua leitura for se a leitura daquele livro for profunda demais, ele cansa. E você não vai comprar o 2, o 3, o 4, os volumes, né, que vem depois. Se aquela música for muito profunda, sem rima, e que dure muito tempo para você entender toda a lógica da música, ela não vai vender também, porque tem que ser uma música curta, que rime facinho, que seja de coisas do dia a dia, que seja bem fútil para eu poder rir um pouco e me divertir, porque as pessoas acham que a arte é só para isso, e tá bom assim, né? Então, essas duas pessoas se preocuparam bastante em avaliar esse tipo de situação. Mas tá, como que a gente pode relacionar isso com a imagem do grito? O grito, que é a imagem que vocês têm na tela, mas quem tiver com o celular, que não está com o notebook ou coisa assim, que está muito pequenininha a imagem, tem ela também, não muito grande, né? Na página 15, na apostila, tá? Mas vamos lá, eu vou falar aqui da imagem que eu coloquei na tela para vocês do computador. Então, essa obra aqui chama-se O Grito, do Edvard Munch. Eu não vou contar muito a história dela, porque vocês já estudaram isso em arte, pelo que eu entendi. Mas uma perspectiva, uma interpretação que pode ser feita dentro dessa lógica da indústria cultural, da obra do Grito, do Edvard Munch, é o seguinte. Observem que aqui ela está bem distorcida, né? Na imagem da frente lá, ela está melhor de perceber, na imagem da apostila. Aqui ela está meio distorcida. Pegou só o cara mesmo, mas a obra em si é diferente. Tem aquela da página 15, que é a original, que está na Galeria Nacional de Oslo, tá? Essa é a original. Então, essa tela aqui, gente, ela foi feita, o objetivo dela, o grito. Esse grito é qual tipo de grito? Não é qualquer grito. Dentro da perspectiva de interpretação da indústria cultural e das artes e da cultura, é um grito desesperado por se sentir deslocado. Tudo é muito rápido. Observem que, se a gente prestar atenção, a água, o ar estão em movimento, certo? Você percebe a forma como foi pintada para mostrar movimento. E, no entanto, a rua, com aqueles brilhos assim também, significa o quê? Movimento. No entanto, as duas pessoas que estão paradas, escoradas lá na grade ali, elas estão com aquele olhar profundo, aquele olhar no horizonte, tudo indo muito rápido e elas ali observando. E a outra pessoa que está com as mãos assim, né? Que representa o grito, é a pessoa que está vendo tudo isso e não aguenta mais, ela está desesperada. Ela parece que ela percebe que é como se os outros estivessem parados na sua zona de conforto, sem perceber que as coisas estão acontecendo e numa velocidade muito grande. E ele percebe essa velocidade toda. E ele está absolutamente incomodado com isso, tá? Ele está se sentindo deslocado nessa situação toda. Então, dá um desespero, uma angústia e ele grita, o grito, tá bom? Tá. Quando os meus amigos lá, o Adorno e o Horkheimer, eles falam do grito, eles falam dessa situação de sair da zona de conforto, eles estão falando do seguinte, quem são esses caras, na verdade, né? Eles estão querendo que a gente faça uma reflexão sobre essa zona de conforto. Porque ela é tão calma, né, gente? Ela é tão tranquila. A zona de conforto é mais ou menos assim, vou dar um exemplo para vocês. É quando eu digo, eu estou explicando lá na primeira série, e eu estou falando sobre, vocês já passaram por isso, e eu estou falando de geografia, e estou falando que de acordo com o eixo de inclinação da Terra que se formam as estações do ano. Aí eu digo, gente, eixo de inclinação da Terra é o nome comum, mas o nome científico é precessão dos equinócios ou obliquidade da eclíptica. Sempre tem alguém que vai dizer assim, mas então por que não deixar o nome mais fácil? Quando eu vou falar de mapas de relevo, eu falo mapa ipsométrico. Mas por que não fala mapa de relevo mesmo? Para que complicar? Não é complicar. É o que ele é o que ele significa, o que ele representa. Agora, você gostar do simples significa que você está na zona de conforto. E aí, na zona de conforto, a gente não desafia a mente, a gente não desafia as mudanças, a gente para e fica estagnado num ponto só, certo? E aí, como na obra do Munch, o mundo está dinâmico, o mundo está circulando, está acontecendo. E você está ali parado observando, você não está acompanhando tudo isso.
certo? Você não está se posicionando em relação a isso. Eu gosto, eu não gosto. Se eu não gosto, eu vou ir contra. Mas como que eu vou contra? Tentando mudar. Como que eu mudo? A gente não faz esses tipos de análise e reflexão. Entra na zona de conforto. Deixa assim. Não tá bom? Fazer o quê? Sabe essa situação? Então, para que analisar, né? Para que refletir sobre essas coisas? Para que esse tipo de coisa? Bom, o Adorno e o Horkheimer, eles têm bem nítido na cabeça deles o que significa a arte e para que serve a arte. Esses dois caras, eles fazem parte da escola de Frankfurt, tá? Eu acho que é legal vocês irem anotando isso. A escola de Frankfurt é um grupo de pensadores que, juntos, falavam sobre a arte e sobre as ciências como provocadoras, certo? Gente, eu já venho, só um pouquinho, rapidinho. E aí, foguetinhos? Salve, salve. Pra mim, isso aí é a cabeça de um cachorro. Nem vou comentar. Vamos lá, vamos continuar. Vai. Cabeça de um cachorro, tá bom. Tá, enfim. Olha ali, professora. Sim, claro. Tá. E ainda eu fui olhar, né? Mas tá bom. Vamos continuar. Mas olha ali, olha direito. Encara ele. Pensando no cachorro. Tá bom. Presta atenção aqui, gente. Então, olha só. Voltando. Esquece o cachorro, tá? Voltando um pouquinho, é só a gente pensar o seguinte. De acordo com eles, dentro dessa escola de Frankfurt, o papel da arte, o papel das ciências, certo? É provocar, sabe? É ficar te tirando o tapete toda hora. Quando você sentir que está confortável, o papel da ciência e o papel da arte é puxar o tapete debaixo dos teus pés para perceber assim, não está confortável, não está parado, você está em movimento, você não está bem. É te tirar da zona de conforto. Então, é desafiar. O papel da arte para a escola de Frankfurt, o papel das artes e das ciências também, mas as ciências humanas mais, né? É provocar, é desestabilizar, como é que eu vou dizer? Desafiar mesmo as pessoas. A quê? Desafiar o raciocínio, ao pensamento, a crítica, a reflexão. Levar a reflexão sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as relações, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente deixa de fazer, as coisas que você não fez por preguiça, as coisas que você fez em excesso e cansou, tudo, tudo. Sobre o mundo em geral, sobre o nosso cotidiano. Essa escola de Frankfurt, ela é uma escola de tradição humanista alemã, tá? Uma escola de tradição humanista alemã. Então, ela vai sempre fazer essa perspectiva, esse jogo do raciocínio, do pensamento. E as artes com esse foco, com esse objetivo, de ficar analisando, de ficar observando a realidade cultural. Eu fiquei olhando agora pensando, eu não vi cachorro nenhum, mas tá bom. Sem comentários, só tô... e ficar analisando assim, ó, como que as coisas, como que o consumo, como que a indústria conseguem massificar as pessoas. De que maneira isso acontece? Esses dois juntos escreveram um livro intitulado A Indústria Cultural, o Iluminismo como Mistificação das Massas, certo? Então, assim... dentro desse livro, eles estavam falando da arte e das ciências humanas terem adquirido esse aspecto industrial. Produz muito, para vender muito, mas produz muito do quê? Do que tiver baixa qualidade, porque sai mais rápido. Muita qualidade demora para vender. O objetivo no mundo é a venda, certo? Então, eles fazem o levantamento de que a arte, várias áreas da arte também caíram nessa lógica do capital. A cultura caiu nessa lógica do capitalismo. Produzir muito, produzir em escala industrial e vender mais, mas não o melhor. Porque para fazer o melhor custa mais caro. Para vender o melhor não é todo mundo que compra. Agora, coisa meia boca, coisa de baixa qualidade, todo mundo compra, vende rápido. As pessoas se sentem próximas daquilo, certo? Então, saber que, por exemplo, agora na quarentena, saber que o teu cantor favorito bebe pra caramba, ai, olha que legal, ele não é o perfeitinho, pois eu vou ouvir mais as churumelas dele, eu vou ouvir mais as dores de corno dele e tal. Entende? O que tem de profundo nisso? O tempo de vida que você parou ali.
te acrescentou em quê? O que você ganhou com isso? Ai, hoje eu preciso comer rápido na hora do almoço, meu Deus do céu. Então, o que eu vou fazer? Ah, eu posso pegar e fazer um pão, um sanduíche. Não. Eu vou pegar um lanche pronto rapidinho. Aí pega lá uma fritura, uma coisa assim. Esse tempo e esse dinheiro que você gastou com isso te trouxeram o que de bom? Ah, pelo menos eu não perdi tempo. Será que não? Quando você tiver mal do estômago, tiver que ficar um dia inteiro em casa porque você fez verdadeiros buracos no estômago comendo essas coisas, será que isso não vai fazer diferença? Esse tempo, sabe? Então, a lógica da escola de Frankfurt é fazer todos esses gatilhos assim, ó, para a gente raciocinar, para nos tirar, como eu já disse, da zona de conforto. Então, esses produtos culturais que começam a ser feitos a partir da década de 70, mas em especial 80 e 90, segundo eles, são produtos culturais com muita facilidade de consumo. São filmes simples, são novelas simples. E não tem filmes muito complexos. O filme que é complexo, o que acontece? Ele cai na crítica. Hoje em dia isso está mudando, porque tem uns críticos mais entendidos das coisas que estão dizendo, peraí, então essa arte não é para qualquer um, não é para todo mundo, é para quem entende, certo? Porque daí a pessoa que não tem profundidade e conhecimento, ela assiste um filme de qualidade e acha ele chato, diz que não entendeu nada, que é um filme sem qualificação porque ele não passou a mensagem que precisava, ela não, ou ela assiste e cansa rápido, ou, cara, o que tem a ver isso que ele está falando com o que ele estava fazendo há 2 minutos atrás? E, na verdade, tudo está relacionado. Quando eu estou falando principalmente de filme, gente, vocês não esqueçam que a quantidade de luz que tem no cenário, não, no cenário não, na cena, porque às vezes é em área aberta, né? A quantidade de luz, o foco nas cores, aquele momento, as cores da imagem eram mais coloridas, ou eram mais em tons pastéis, ou eram mais escuras, o fato de estar chovendo, de não estar, os objetos que estão na cena, a forma de vestir do personagem, o nome do personagem, tudo isso está relacionado em obras de qualidade. Em obras comuns, você pega o João e a Maria, que casaram e que daí brigaram muitas vezes, jogaram macarrão na cara do outro, e todo mundo acha engraçado e vende o 1, o 2, o 3 e uma sequência dos filmes. Certo? E daí, aqueles de profundidade mesmo, aqueles que cada cena tem um significado, e quando você chegar na última, precisa lembrar da primeira, porque está tudo relacionado desde o começo, só que num campo mais de profundidade, não de presença, né? Não aquela primeira observação da imagem, aí você se confunde. Peraí, então quando eu estou assistindo o filme, eu não preciso ficar o tempo todo olhando para os personagens, eu tenho que analisar o cenário onde eles estão, os objetos, as roupas e a chuva. Ah, não, muito complicado, muito complicado. Faz uma coisa mais simples, me deixa na zona de conforto, aí vende. Aí o povo vê, compra e todo mundo quer consumir. E esses enriquecem. E mais uma vez na história, a gente reafirma aquela situação de os bons, os gênios, morrem cedo, ou mesmo que não morram cedo, não morrem milionários e nem reconhecidos. As obras são reconhecidas depois. Quando aí sim a profundidade do tempo faz com que as pessoas alcancem o que eles queriam mostrar. É assim que sempre funciona. Então, o que esses filmes, novelas, músicas, o que tudo isso vira? Mercadoria pronta, mercadoria de consumo rápido. A gente faz um verdadeiro drive-thru de consumo cultural. Você passa e compra. Você passa no Netflix lá, vai lá ver os top 10 que tem, né, do Netflix. Tem 1 ou 2 que são de profundidade, porque tem o público seleto que assiste, certo? Mas a maioria é o quê? É de pegação, mostrando uma situação de muita violência, e corre, e sequestro, e morte, e salva, ou uma situação de envolvimento, e relacionamento, e sexo, sempre no mesmo clichê, na mesma lógica do venda fácil e faz fácil. Tá? A profundidade dos filmes tem ficado para trás, não tem descoberta. Você começa o filme, você já tem filmes que se você olhar a sinopse do filme antes, você já sabe todo ele. Porque ele segue um roteirinho basiquinho, bem senso comum, sabe? É como novela. Nas novelas, o que acontece? O casal principal
se dá bem, tá tudo certo, se encontra, ai, é tão romântico, tão lindo. Aí eles brigam porque a família atrapalha, ou porque um é rico demais, o outro é muito pobre, ou porque dá uma doença, vira dali, pá, novela inteira, aquela lamúria, chega no fim da novela, último capítulo. Tem casamento, tem neném nascendo, tem gente indo embora, descobrem os assassinos, tudo ali no final, acabou. É a mesma receita. E todo mundo cai. As pessoas que querem o mais fácil caem no golpe da zona de conforto, certo? Então, assim não desafia a mente, né, gente? Assim mantém eu só distraído. O meu tempo de vida passando e eu distraído com nada. Pequeno Príncipe. Tem o livro e tem o filme. Tanto o livro quanto o filme que foi lançado recentemente, eles têm uma profundidade incrível, absurdamente incrível. Dentro do raciocínio filosófico, tem tanta filosofia dentro do Pequeno Príncipe que chega a dar confusão às vezes, porque ele tem a filosofia clássica, aquela grega, mas ele acrescentou, ele trouxe muitas coisas da filosofia oriental. Tem ensinamentos da filosofia indiana, tem ensinamentos da filosofia egípcia, da filosofia chinesa, tá? Oi? Tudo dentro do filme e do livro Pequeno Príncipe. No filme, então, isso se torna mais claro, é mais interessante de observar, porque no filme, o último que foi feito agora, tem toda uma viagem a mais ali, né? Tem um acréscimo que foi feito à obra do autor, do Antoine de Saint-Exupéry. Eles acrescentaram, foi colocado mais coisas, mas sem perder o foco da profundidade, certo? Então, o papel da raposa, o papel de cada um daqueles planetas. Se você ler para uma criança, o Pequeno Príncipe, ele vai achar bem legal, né? Uma aventura mágica, assim. O Pequeno Príncipe consegue ir em vários planetas. Aí nem tem ninguém que mora em planeta, mas legal, porque ali é para criança. Então, ele vai em vários planetas, em cada planeta ele conhece uma pessoa. Quando você lê a obra com profundidade filosófica, você entende que, na verdade, o que o Pequeno Príncipe está fazendo, ou melhor, o que o cara que caiu do avião lá está fazendo, é estar no deserto parado, fazendo uma busca de si mesmo. Então, o ego dele cria um personagem que viaja por dentro dele mesmo e dos pensamentos dele, das situações em que ele consegue ser uma pessoa solícita, das situações em que ele é uma pessoa egoísta, das situações em que ele sente raiva, isso expressado em cada um daqueles personagens que o Pequeno Príncipe descreve. Mas para te ter essa leitura filosófica de que aquilo ali é uma pesquisa, é um estudo dele mesmo, assim, da personalidade dele, onde ele está no deserto refletindo sobre si mesmo, tu tem que ter um monte de conhecimento filosófico. Senão, é um livro e um filme muito bom e importante por isso. Porque ele atende desde a criança, com as histórias mágicas e simples ali, até o adulto que tem profundidade de análise, né? Agora, tem aquele adulto que está no meio do caminho, que ele não quer ficar assistindo coisa de criança, mas ele não tem análise profunda para perceber que não é algo de criança. Então, ele diz, eu não vou assistir isso aí, né, gente? Pelo amor de Deus, filme de criança, um planetinha, com um monte de personagens em planetas, não existe. Não vou perder meu tempo com isso. Põe logo ali naquele filme de ação lá, que o cara tem que salvar a filha dele do estupro lá e do assassinato, e que ele vai matar todos aqueles bandidos. Põe lá que eu quero assistir. Entenderam? A perspectiva, a escolha. Ele já sabe o que vai acontecer no filme. É senso comum, mas é zona de conforto. Não precisa pensar, não precisa raciocinar, nem ter conhecimento, tá? Aí você pega produções industriais de consumo mesmo. Já acabei de falar das novelas. Vou falar dos filmes da década de 80 e 90, os legítimos American Dream. Sabe o que é os filmes American Dream? Os filmes American Dream eram aqueles filmes assim, que eram feitos em grandes escalas para adolescente que queria assistir a sessão da tarde, porque não tinha outra coisa para fazer, né? Não tinha muitos canais e tal. Então, e o que era o American Dream? Eram sonhos em que o herói era sempre um mocinho do filme, era um rapaz, né, que conseguia se dar bem sempre, porque ele era o salvador da pátria, porque ele sabia se destacar entre as pessoas, enfim. E daí tinha a mocinha apaixonada, aqueles filmes high school, assim, aquela coisa assim, sabe? Bem
nesse nível, e todo mundo assistia, e todo mundo se deliciava e gostava, sem profundidade nenhuma. Eu estou entre essas pessoas, tá? Eu também já fui algoz do consumo. Eu também já... E comendo chips ainda e tomando refrigerante. Mas a gente passa por essas situações. O bom é quando você faz o seu grito, quando você sai da zona de conforto, quando você percebe tudo isso e acorda, respira fundo e diz assim, peraí, eu consigo perceber mais adiante. E você tem carga de conhecimento para isso. Aí você não está favorecendo a indústria cultural, você está favorecendo a indústria, a arte por ela mesma. Quando você foge das situações Big Brother Brasil, sabe? Que todo mundo sabe também. Todo mundo vai ser bem amigo aqui, a gente não vai brigar. Aí dali no meio começa a separar grupo e briga e não sei o quê, e namora e separa, e tá namorando e descobriu que lá fora já tinha outra namorada, que tá mandando recado. E nos... É assim sempre. Gente, 20 anos de Big Brother, 20 anos da mesma receita, mudam os personagens, coloca mais rico, mais pobre, mais velho, mais novo, mas a receita é a mesma e tem uma audiência gigantesca, certo? E tudo isso para quê? Para que você não dê o teu grito de liberdade, o teu grito de não vou sentar na frente da TV ou no cinema para assistir esse tipo de coisa. Não vou pegar, não vou assistir novela. Sim, eu vou pegar o livro, mas esse livro nem está nos livros mais vendidos de agora, que são de romance, da fulana de tal. Não importa, eu estou falando de um Dom Quixote que é clássico, mas ele é bom, ele é importante, ele é profundo. Eu estou falando de um Pequeno Príncipe que é infantil, só para quem acha que é infantil. Ele agrada o público infantil, mas ele é muito profundo. E a gente tem que ter essas habilidades. A habilidade de, no meio da dinâmica toda do consumo, nós darmos o nosso grito e perceber que a gente tem que sair da zona de conforto. Aí, como eu quero muito que vocês saiam da zona de conforto, né? Eu gosto de desafiar um pouquinho vocês, a mente de vocês. Não fiquem deixando para muito tarde para fazer isso, tá bom? Vou desafiá-los. Vou desafiá-los da seguinte maneira. Olha só, o que eu vou dar para vocês fazerem? Eu vou passar para vocês 4 opções de filme. Só que não pode ser outro. É um desses 4. Os 4 tem no Netflix. Eu não tenho Netflix. Compartilha com algum colega aí só por um período, depois troca a senha, só que para que você tenha acesso, tá? Já peguei 4 filmes que tem no Netflix, que é para facilitar, porque eu acho que a maioria tem. Do YouTube, os filmes não têm muita qualidade. E porque eu queria filmes que tivessem profundidade, que tivessem muita coisa para dizer. E digamos que vocês que estão no terceirão, são 3 anos de ensino médio, com bagagem filosófica e bagagem sociológica, chegou a hora de me mostrar tudo o que vocês sabem. Porque são 4 filmes que têm muita informação sociológica e filosófica a cada cena, a cada situação. Eu vou passar os 4 e vocês vão me mandar pelo WhatsApp qual dos 4 que vocês vão assistir. Eu não quero assim... Ai, que coincidência, né? O terceirão inteiro resolveu assistir um deles. E daí um tá copiando o trabalho do outro. Ou fazendo aquele esquema, professora é tola, eu faço um texto, passo para os colegas adaptam, mudam o estilo daqui e dali, mas fazem a mesma base. Gente, isso é para zona de conforto, isso é para senso comum, eu vou perceber. Tá? Eu percebi isso no primeiro bimestre. Mas como estava aquela função de mudança de rotina e tal, passou assim... Tá, tudo bem. No segundo bimestre eu estou bem chata. Eu estou mandando de volta, eu não estou aceitando, eu não estou lendo, eu estou dizendo não quero assim, quero digitado. Tudo assim. Então é melhor que vocês façam com qualidade. Sai da zona de conforto porque eu vou puxar o tapete, tá bom? Então é o seguinte, os 4 filmes que vocês têm para escolher. 1, O Vendedor de Sonhos, tem no Netflix. I Am Mother, tem no Netflix. Onde Está a Segunda, também tem, ou O Poço. Um desses 4 filmes. Eu vou passar eles por escrito no WhatsApp depois, tá? Não se preocupem. É O Poço, O Vendedor de Sonhos, Onde Está a Segunda e Eu Sou a Mãe, ou I Am Mother, tá bom? Esses 4 filmes. Eles ali, gente, tem desde filosofia de Platão, falando do mito da caverna, tem Aristóteles com a ética, as noções de política, a questão da mercadoria, a questão das políticas de sobrevivência. Tem muita coisa mesmo que dá para analisar. A partir desses filmes, vocês vão escolher um.
e vocês vão fazer uma interpretação do filme, escrita, um texto, né? Sob a perspectiva sociológica e filosófica. Sabe aquele negócio do sociologicamente falando, filosoficamente falando? Então, a partir da perspectiva da filosofia e da sociologia, vocês vão fazer uma interpretação do filme, analisando como os conceitos estudados até aqui aparecem no contexto do filme. Quais conceitos, professora? De filosofia e de sociologia. Estudados esse ano, claro, mas também na primeira e na segunda série, porque tem, tá? Tem muitos deles que vocês estudaram na primeira e na segunda série, tanto em filosofia quanto em sociologia. Para tal, vocês vão fazer uma análise do filme em geral primeiro, sabe? Vocês vão dar aquela leitura, aquela interpretação do filme em geral, escrever um texto com ele em geral, e depois esse texto vai aprofundando. Vocês vão citar cenas e a qual conceito elas estão relacionadas. Na cena tal, no momento tal, o personagem está fazendo tal e tal coisa, que nos remete a pensar na teoria de ética, na teoria, enfim, certo? Então, vocês vão relacionar de acordo com a percepção e a leitura crítica do filme. Pode falar. Pro, esses são 2 textos diferentes ou é num só? Um só. Um só. É que você vai abrir ele primeiro com a parte geral, assim, com a tua leitura, observação, a interpretação geral. Aí depois você vai aprofundando o teu texto, citando partes do filme. Entendi. Entenderam? Beleza. Então tá, eu vou colocar agora lá no WhatsApp. E eu gostaria que vocês, assim, sem demora, me dissessem. Vocês têm noção? Já assistiram algum desses filmes que eu falei? Eu vou fazer o vendedor de sonho. Eu já ouvi falar. Prof, 2. Eu vou fazer o do sonho também. É Poço o nome do Sonho é bom que lembra. Eu já ouvi falar também. Um é o Poço, o outro é o Vendedor de Sonhos, I Am Mother e Onde Está a Segunda? Ou você podia ter um Vingadores, né? Não, definitivamente não. Esse é muito indústria cultural. Tava esperando o Forrest Gump. Aham. Vingadores, Então, só quem estudou sabe, professora. gente, Bom. ó, Uma Tá. coisa mais leve, professora. Toy Story. O do Coringa também é legal pro... do Coringa, meu Deus, só que não tem, eu ia colocar, só que não tem no Netflix. O Coringa, quando eu fui assistir, teve um aluno, foi aquele dia que a gente foi no shopping, não sei se vocês lembram. Eu lembro. Teve um aluno que chegou para mim e falou assim, prof, qual é o filme que você vai assistir? Aí eu falei, o Coringa. Ixi, professora, não vai. Por quê? É horrível o filme. Por que é horrível? Chato, umas coisas assim, bem nada a ver, o cara é uma bobada. Olha, é besta o filme. Não vai, professora, é bem chato. Falei, ixi, agora eu já comprei, eu vou ver. E a crítica dele era muito boa, então eu vou assistir. Sentamos eu, a Joyce, o Mikael, o Lucas Flight ali, né? Nós 4. Tinha mais alguém que eu não lembro agora. Mas enfim, porque fomos nós os que mais falamos. O Mikael sentou do meu lado, aí eu fiquei do lado da Joyce e a gente passou comentando filosoficamente o filme desde o primeiro minuto até o último. E o Lucas disse assim, gente, não é para dar aula agora, é para assistir o filme. Mas Lucas, veja, observa, ali aquela parte, e agora a gente, ele tem filosofia do início ao fim. Mas aí quem não entende e quem não usa... Por isso que ficou chato, então. Eu tava na mesma. Ainda bem que o Vingadores estava legal. Ainda bem que vocês não estão na minha frente agora, né? Que a gente faz assim, né? Porque Eu senão... saí da sala e falei, lá vem trabalho. Pois é. Olha só. Observa, mas esse vendedor de sonho é legal, não é chato não, né? Não, todos são legais. Não vê que isso está de chato, é de pensar. Ó, vou passar lá no WhatsApp que está acabando o nosso tempo, tá bom? Vou passar lá os que vocês têm que fazer. Beijo. Boa semana. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Ah! Fecha a coisa. Ué. Aqui. Não quer fechar. Aqui.